Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de matemática, e nessa segunda-feira nós vamos continuar falando bastante aí sobre a ideia da contagem, o princípio fundamental da contagem, e adentrar mais aí profundamente na ideia de probabilidade. Já quero dar um bom dia aí pro André, a toda a nossa produção aí que nos acompanha. Bom dia, André, seja bem-vindo a essa aula de matemática aí. E para brilhantar junto comigo e o André, o Osmar. Bom dia, Osmar. Muito bom dia, Tony. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Acompanharei o chat, as interações, né? Aqueles comentários bacanas que vocês sempre ajudam a gente aqui a construir a aula. Tony, bom dia aí, em nome da professora Maristela, lá da escola João Domingos Madeira, lá de Bebedouro. A gente tá falando de Bebedouro, né? Cidade maravilhosa, um lugar muito interiorzão, né? Verdade é essa. Em nome da Maristela, muito bom dia a todos que nos acompanham. Vamos tocar o barco, né, Tony? É isso aí. Olha só, também a Escola Estadual Professor José de Campos, de Indaiatuba, também participando aqui conosco. Sejam bem-vindos a essa aula, vocês abrilhantam. Essa aula brilha porque vocês brilham, né? Eu sempre falo isso, né? Boa. Tenho falado pouco, preciso falar mais isso pra vocês, porque vocês merecem ouvir. É verdade, né? É isso aí. Olha lá, pessoal, o nome da aula de hoje é pra fazer a caspa virar mandiopan. Olha lá. Para o ímpar, é um jogo justo? E aí, a gente vai discutir sobre isso hoje, Osmar. E aí, a gente vai trabalhar dentro dessa ideia, né, do para o ímpar ser ou não um jogo justo, dentro dessas duas habilidades aí. Dá uma olhadinha. Habilidade do 5º ano, habilidade 9, que é resolver e elaborar situações, problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo. A gente vai falar muito sobre isso hoje utilizando uma tabela, viu, Osmar? Legal. Muito bom. Como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. E a habilidade 30 do 6º ano, que é calcular a probabilidade de um certo evento aleatório, expressando-a por número racional, na forma fracionária, decimal e percentual. E comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos, reconhecendo e aplicando o conceito de razão em diversos contextos: proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem e etc. Então vamos lá, olha lá, o objeto de conhecimento: problemas de contagem, combinando elementos de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, e o cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável. Cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento, que são as frequências de ocorrências, e probabilidade frequentista. E aí, Osmar? Diga, Tony. Na nossa última aula, falando sobre probabilidade, né, a gente apresentou esse probleminha que tá na lousa aí, tá aparecendo um quadro verde aí, né, com letrinhas um pouco mais escuras em verde também, e tá escrito o seguinte: qual a chance de sair uma carta vermelha ao retirar apenas uma de um baralho comum? E aí, Osmar, a gente estava comentando aí com a galera e a gente chegou à seguinte conclusão. Primeiro, a quantidade total de cartas precisa ser levada em consideração aí. Eu preciso saber quantas cartas tem no total. Então, quando eu falo aí de um baralho comum, a gente vai colocar entre parênteses aí que a gente tá tirando os coringas do baralho, tá? É o baralho limpinho, sem coringa, Legal. né? Então ele tem 52 cartas. 52 cartas. É, porque o que acontece? Ele tem o As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10 cartas. Ok. Dama, valete e rei são 13, em cada naipe. São 4 naipes, né? Nós temos ouro, copas, paus e espadas. Olha. 4 vezes 13 igual a 52. Eu gosto de jogar baralho. Eu gosto um bocadinho, né? Inclusive... Percebe-se. É legal. Inclusive, eu até escrevi um jogo lá que é o Truco Escolar. Truco Ainda vou Escolar. apresentar para você. É Que muito bacana. legal. Não fica nenhuma carta escondida e a gente aplica aí a ideia que a gente trabalhou aí na sequência de atividades anterior, que é a equação de primeiro grau, Que né? legal. Valores desconhecidos e tudo mais. Então, o baralho, ele sim pode ser utilizado como uma ferramenta de estudo da matemática, Que né? bom, né? Muito legal, Interessante. bacana pra caramba. E nessa ideia da probabilidade, a gente utiliza bem isso daí, principalmente nessa situação que eu passei pra vocês das cartas vermelhas. Ok. Então a gente tem
que o baralho comum tem 52 cartas distintas, diferentes, né? Tá? Levando em consideração os seus valores e os seus naipes também, né? Naipe são os símbolos, né, que nós temos aí para representar cada carta aí, tá certo? Ok. E aí, carta vermelha são metade. Nós temos metade preta, metade vermelha. Então nós temos 26 pretas e 26 vermelhas. Para fazer o cálculo da probabilidade, eu vou dividir a quantidade de eventos ao meu favor, que no caso são as cartas vermelhas, que são 26, eu vou dividir pelo total, que é o total de cartas, que são as 52. Então eu vou fazer 26 dividido por 52, tá? E não o contrário, tá? É o pequeno pelo grande. Sempre pensa assim na probabilidade, tá, pessoal? O pequeno pelo grande, porque a probabilidade nunca vai ser maior que 100%. Verdade, né? Tá? No máximo 100%. A famosa parte pelo todo. Exatamente, a parte pelo todo, tá? Então anota que isso é uma informação importantíssima. Então, ó, de olho na tela, o que que nós temos aí, ó? Cartas a meu favor, dividido pelo total de cartas, né? Muito bom. E aí nós temos, né, que são 26 cartas dividido por 52, né? Nós vamos simplificar essa fração, né? E vai ficar igual a 1 sobre 2. Essa simplificação de fração, Osmar, Diga. por quanto você acha que eu simplifiquei aí? Então, eu acho que você simplificou pelo máximo divisor comum, né? O maior número entre 26 e 52, no caso aí, que foi o próprio 26, né, O Tony? próprio 26, muito bem. E aí, Osmar, nesse caso aqui, eu poderia fazer diferente também, né? Eu poderia pegar e dividir em cima por 13, embaixo por 13 também, Pode. e depois dividir por 2. Sem Tá? problemas. Dá na mesma, você não precisa fazer tudo de uma vez, não, né? E às vezes a gente se confunde um pouco, não percebe que dá para dividir por um número grandão. Não tem problema. Você pode dividir em duas parcelas aí, né? sim, muito. Parcelado, igual as lojinhas de crediário, tá? E aí ficou 1 sobre 2. Então, a gente lê, Osmar, que a probabilidade de tirar uma carta vermelha é 1 em 2. Legal. Tá? Uma carta vermelha para cada total aí de cartas, né? Vamos dizer assim. prática, a cada 2 cartas que eu retiro, a probabilidade de uma ser vermelha. Há uma probabilidade de uma ser vermelha. Muito bom. bem. Legal. Aí, Osmar, o que que a gente tem? A gente só tem uma representação só da probabilidade, né? Que é a representação fracionária. Dá uma olhadinha na tela de novo, aí vai aparecer uma outra forma de apresentação dessa probabilidade, ó, que é o número decimal. Como que a gente chega nesse número decimal mesmo, Osmar? Fazendo a divisão clássica, Exato, né? né? Indiana mesmo, né? Exatamente. Divide o número de cima pelo de baixo, 1 dividido por 2, vai dar 0,5, que a gente pode representar como 0,50 também, não tem problema algum. Mas Né? você sabe que aquelas é o tipo de divisão que você tem que bater o olho, você tem que saber o resultado, né, Tony? Não tem como uma errar, né? Isso é uma distinção. coisa fácil, né? É R$1 dividido por duas Poxa. pessoas dá 50 centavos. São tão né? comuns, são tão cotidianas, né, que você Sim. não pode, né, com todo respeito, né, não pode nem parar para pensar. É, isso aí. E aí a gente pode representar de uma terceira forma, que é a porcentagem. Para transformar em porcentagem é só multiplicar por 100. Perfeito. Então eu vou pegar esses 50 centésimos aí, o nome já está falando, né? Sim. 50 centésimos, né? É só tirar o zero e a vírgula aí fica tudo certo. Mas se você multiplicar, armar essa conta e multiplicar por 100, você também vai chegar no resultado. Olha lá, que vai dar 50%. Deixa eu apagar aqui essas canetinhas aqui, ó, só para vocês visualizarem tudo que apresentou aí, ó. Olha só, então tá a fração 26/52 em vermelho, depois vai aparecer 1 sobre 2 ou meio em azul, que é igual a 0,5 ou 0,50, né? Ou 5 décimos ou 50 centésimos, tanto faz aí a forma de leitura. E depois, por último, nós temos a representação percentual, que é 50%. Então nós temos 50% de chance de pegar uma carta vermelha dentro do baralho. Boa. Certo? Muito Certo. bom. E aí, Osmar, todos esses numerozinhos, todas essas ideias têm nome e têm algumas características aí. Então acompanha, ó, subindo um quadrinho azul, está escrito o seguinte, ó: a estes números que representam a chance de que algo aconteça, chamamos de probabilidade. Então, ó, circulei os 3 números aí, o meio, o 0,5 e o 50%. Todos eles são a probabilidade, né? Porque a probabilidade, na verdade, é um número, tá bom? Eu só queria chamar a atenção de vocês para uma coisinha, né? Vocês viram que o Osmar falou assim, que se eu sacasse 2 cartas no meio do baralho, há a
probabilidade de uma ser vermelha, mas não é obrigatório isso acontecer, tá bom? Sim. Tá? Porque não é uma mágica, tá? A gente não tá adivinhando nada com matemática, não. É só uma probabilidade, tá? É uma chance de que isso aconteça. Uma em duas, mas você pode sacar duas cartas lá e sair duas pretas também. Vai que não deu sorte, né? Pode acontecer, tá bom? Muito bem. Vai subir outro quadrinho aí, ó. Um quadrinho cor-de-rosa que tá escrito assim, ó. Este sorteio é um tipo de evento aleatório, pois sabemos os possíveis resultados, mas não qual vai acontecer, né? Por exemplo, ó, eu tô com um dado aqui na minha mão, ó, o dado ele tem até um chocalhinho dentro aqui, ó, tá? Ele é todo colorido, esse dado, né? Todo colorido em vermelho, amarelo, rosa, creme, enfim, vários. Tem até um verde luminoso aqui. Cada lado do dado tem um número, como a gente sabe, né? Cada face do dado, né, tem um número. E a gente sabe quais são os eventos que podem acontecer. A gente sabe que pode cair 1, pode cair 2, pode cair 3, pode cair 4, 5 ou 6. Okay. Mas a gente não sabe exatamente qual vai cair, né? Mas a gente sabe que pode cair um dos 6. Para esse tipo de sorteio ou esse tipo de ação, de evento, a gente chama de evento aleatório, porque a gente até sabe quais são as possibilidades, mas não sabe qual delas que vai acontecer e não qual ordem vai acontecer. Por isso que a gente chama de aleatório. Beleza? E aí, tem mais um termozinho legal que a gente tem que aprender, viu, Osmar? Legal, vamos lá. Que é a ideia de campo amostral, né? Então, olha só. Campo amostral são todos os eventos que podem acontecer, tá? Dentro de uma situação. São todos os eventos que podem acontecer. E o que é mais interessante, ó, tá aparecendo em um quadrinho cor-de-rosa com letras com rosa choque aí, ó, tá escrito assim, ó. Ele é demonstrado como elementos de um conjunto e não uma quantidade. Então, quando eu pergunto para vocês qual é o campo amostral, eu não quero saber quantos elementos tem, eu quero saber quais elementos são, tá? E é muito importante você saber essa ideia de campo amostral para você poder calcular a ideia de probabilidade também, tá? Então, você, antes de calcular a probabilidade de alguma coisa, você precisa saber quantas são as possibilidades, o total geral. Beleza, perfeito. Que nem nesse dado aqui. Antes de calcular a probabilidade de sair um número par, eu preciso saber quantas faces o dado tem, né? Avaliar esse campo amostral, ver dentro desse campo amostral quantos são pares no caso. Tá certo? Sim. Então olha só, de olho na telinha aí, ó. No lançamento de uma moeda, o campo amostral é formado por dois elementos, cara ou coroa. Então, cara ou coroa é o campo amostral no caso de uma moeda. Perfeito. Eu tenho duas possibilidades, ou cai cara ou cai coroa, né? Eu nunca vi você jogar a moeda pra cima e ela cair certinho em pé, assim, sem ser nem cara nem coroa. Também não. Não vi, eu já ouvi rumores e lendas, mas nunca vi, tá? Olha só, aí no caso do lançamento de um dado, o campo amostral é formado por 6 elementos, que são as suas faces. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Certo. Se eu fosse falar, por exemplo, da probabilidade de jogar o dado e sair um número par, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o número de eventos, eu vou representar por NE, né, que é o número de eventos, dividido pelo número do campo amostral. Então, nesse caso, ó, números pares dentro do dado, quais são? 2, 4 e 6. Então, eu tenho 3 números pares. Beleza? Então, são 3 para o total, que são 6. Né? Coincidentemente, né? Vai dar 1 sobre 2, né? Que é 50% também, né? Tá? Mas se eu perguntasse, por exemplo, um múltiplo de 4, um múltiplo de 3, né? Aí eu ia ter uma probabilidade diferente. Sim. Beleza? Foi claro? Claríssimo. Tá, muito bom, muito bom, muito bom. Então, olha só, gente. Aí, o que vai acontecer? Dá uma olhadinha, ó. Uma sacola possui cartões numerados de 0 a 10. Né? Ó, atento aí, galera, presta atenção. É uma sacola, vamos imaginar uma sacola que seja preta, não dá pra ver o que tem dentro da sacola, tá? Você vai meter a mão dentro da sacola lá pra sortear um dos cards que tá lá dentro. E esses cards estão sorteados de 0 a 10. Beleza? Ok. Eu pergunto pra vocês, qual é o campo amostral para esse caso aí? Um minutinho pra vocês e a gente já volta. Bom trabalho.
Oi, retornamos aqui, né, Tony? Ok, então. Então temos a participação aqui do pessoal, o professor Damásio participando aqui com a gente também, obrigado pela participação. Professora Elizabeth, professora Tânia, todo mundo participando aqui. Professor Eduardo, ele falou aqui, o Tony, 11 cartões, né? E aí, o que acontece? Então, lembra que eu falei para vocês, né? Quando a gente fala de campo amostral, a gente não está falando de quantidade, a gente está querendo saber quais são os elementos, tá? Então, sim, são 11 cards, o tamanho do campo amostral são 11 elementos, mas quando a gente pergunta qual é o campo amostral, né? Olha lá a perguntinha subindo aí, ó. Sim. Qual o campo amostral para esse sorteio? A gente tem que apresentar os elementos, e tá aí os elementos, ó. Então, todos aí são realmente 11, como o professor falou, mas o campo amostral ele é demonstrado, né, através dos seus elementos. Então, nós temos 11 elementos aí. Professora Joana Muito Darcy, bom. descrever esses elementos também. Tony. Muito bom, sempre presente aí, muito bom, muito legal. E aí o professor Eduardo, muito obrigado também, gente. Tá, tem problema algum não, tá bacana, tá perfeito também, mesmo porque a gente utiliza a quantidade, né, de elementos do campo amostral para calcular a probabilidade, tá? Então, são perguntas distintas. Se eu perguntasse quantos elementos tem um campo amostral, é uma coisa. Quando eu pergunto qual o campo amostral, eu quero saber quais são os elementos mesmo. Tá bom? Então aí, ó, nós temos aí os 11 elementos, de 0 a 10. E aí, Osmar, vem a pergunta. Quem tem mais chance de ganhar? Quem escolhe par ou quem escolhe ímpar? Nossa, eu sempre gostei dos ímpares. Você sempre gostou dos Sempre. ímpares? Então, vamos dar um minutinho pra galera, só pra eles falarem pra gente quem é que tem mais chance de ganhar. Pensando nessa ideia de probabilidade, pessoal. Um minutinho pra vocês. Boa. Oi, Tony, retornamos aqui com as interações. Professora Maristela participando, falando que é par. Professora Joana Darcy também par. Professor José Neres, abraço, participando aqui com a gente sempre também. E ele está descrevendo aqui a resposta do Igor, tá? E também do Lucas. E ele fala os pares, Tony. E aí? Muito bom. E realmente, né, Osmar? Porque, ó, no caso dos pares, o que vai acontecer, ó? Para eu calcular a probabilidade dos pares, deixa eu até apagar esse P aí, que vai parecer que eu estou calculando outra coisa, né? Espera aí. Já posso emendar? O professor Eduardo já abre aspas aí. Bom, como 0 é elemento neutro, chances iguais, segundo o professor Eduardo. Valeu, Edu. Então, para os pares, Osmar, eu tenho aqui, ó, 6 chances em 11. E para os ímpares, eu tenho quantos? Eu tenho 5, né? Então, eu tenho 5 chances em 11. Então, eu tenho mais chance de sair par do que sair ímpar. Lembrando que o 0 é par. Sim. Né? Por isso que é 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto que os ímpares, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então tem mais cartelas pares do que cartelas ímpares, né? Então há mais chance de sair par do que sair ímpar. E nessa situação aqui, Osmar, dá uma olhada, ó. E ao jogar par ou ímpar, utilizando apenas uma mão cada jogador, quem tem mais chances de ganhar? Pode colocar 0, Osmar? No par ou ímpar? Até pode, Mão mas fechada. Normalmente não coloca. Eu tava pensando isso, né? Na mística do par ou ímpar, é quase impossível entrar o 0 e o 10, né, Tony? É, quase impossível, mas pode acontecer, não pode? Eu não me lembro Ó, disso. se os dois colocarem Pode. 0, sai 0. Se os dois colocarem 5, sai 10. Mas parece que é uma regra meio fechada entre o par ou ímpar, né? Eu, por exemplo, 0 não coloco, 10 também não. Mas pode. Não, dentro do campo tá aí. Tá lá dentro, o 0 tá lá dentro. Então eu pergunto pra vocês, quem tem mais chances de ganhar?
Quem pede par ou quem pede ímpar no jogo de par ou ímpar? Perceba que o jogo mudou. Antes eu estava falando de um jogo de cartelas onde eu ia sortear dentro de uma sacolinha. Agora é o par ou ímpar. Você pode colocar de 0 a 5 e a outra pessoa também. Só com uma mão. Então veja só, se eu coloco 2 e você coloca 3, dá 5. Dá 5, né? Sim. Então tem que pensar nessa soma também. Sim. Tá certo? Então quem tem mais chance de ganhar? Quem pede par ou quem pede ímpar? 1 minuto para vocês. Oi, Tony, retornamos aqui com as interações e o pessoal ainda está subindo as respostas. Vamos lá? Vamos lá, então. Olha só. Ó, a professora Maristela falou que são chances iguais. Mas, ó, para responder essa pergunta, Osmar, ó, é importantíssimo conhecer o campo amostral. Eu preciso saber todas as possibilidades aí. Lembrando que agora, nesse caso do par ou ímpar, eu tenho que combinar 2 conjuntos, porque são 2 jogadores. Né? O primeiro jogador pode colocar de 0 a 5 e o segundo jogador também pode colocar de 0 a 5. Eu vou combinar as 2 mãos aí para poder saber qual é o valor. Então eu tenho que pensar na combinação, lembra? Então a gente vai entrar na ideia do princípio aí fundamental da contagem, que visa falar sobre a multiplicação. Se eu tenho 6 tipos de combinações com a minha mão e o adversário também tem 6, 6 vezes 6 são 36 no campo amostral. Dá uma olhadinha aí como é que ficou esse campo amostral. Ó, tá uma tabelinha, né? Na vertical tá o jogador 1, jogador 2, e aí vai aparecer as possibilidades, ó lá, tá vendo? E aí, ó, eu tenho os pares em rosa e os ímpares em azul. Se você contar tudo isso aí, Osmar, tudo, vai dar aí, ó, o campo amostral tem 36 elementos, sendo que são 18 pares e 18 ímpares. Que legal. É certinho. E você falou uma coisa muito legal, você falou que o 0 é muito difícil de cair. Realmente, o 0 só aparece uma vez, ó. E o 10 também só uma vez, ó. Tá vendo? Só que eles se complementam aí, né? Sai 2 vezes aí os 2 aí e tal. Ó o 2, ó. Sair 2, ó, tem 1, 2, 3 chances, né? Mas veja que legal. Instintivamente é muito raro alguém escolher o 0 ou 10. Mas realmente. A primeira vez que eu vi colocar em 0 no par ou ímpar, eu fiquei assim meio assombrado. Falei, mas pode isso? né? E aí, ó, olha só, dá pra gente calcular muitas probabilidades aqui, né, Osmar? Muitas delas. Muitas. Quer escolher uma probabilidade? Pode ser. Escolhe aí. 5. A probabilidade de sair o número 5. Então são 5, ó. Quantos 5 nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 5. Tem mais algum aí? Não tinha. Não. Então são 6, né? Em 36. Né? Dividindo tudo aqui por 6, ó, vai dar 1 em 6. Eu poderia escrever essa ideia aí como 17% aproximadamente, 18% Sim. aproximadamente, né? E aí eu vou deixar um desafio pra galera pra gente comentar amanhã, e você pode colocar no Instagram também lá a sua resposta, @pro.tonicoy.mate ou @osmar.cmsp. Marca a gente lá, nos siga nas redes sociais também, dá uma olhadinha nas nossas páginas, tem bastante dicas de matemática, muita coisa legal. E aí eu vou deixar para vocês essa ideia aqui, ó. E ao jogar par ou ímpar utilizando apenas uma mão cada jogador, qual é a probabilidade de sair um múltiplo de 3? Boa.
Monte a sua tabelinha aí de probabilidades que eu acabei de mostrar para vocês e aí verifique quantas chances tem de sair o múltiplo 3 e calcule a probabilidade. Amanhã a gente comenta a respeito disso, amanhã vai ser muito legal. Até quarta-feira a gente fala muito sobre probabilidade. Muitíssimo obrigado por sua participação, obrigado a toda a produção, porque sem aula a aula não acontece, a Karen aqui nos acompanhando também, o Sidney e o André, porque a aula acontece com todos vocês e com você também, Osmar, porque você não é moderador, você é um baita professor. Obrigado, muito obrigado. Tony. Nosso diretor está colocando QR Code para vocês fazerem a análise da aula. Obrigado, Tony. Obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Um cheiro.